Zala zilla zala illa ilu zala illa willa zala illa Ok, então, olá João, que bom que esteja aqui na Alemanha conosco para apresentar o seu trabalho e o tema do Gashi, o conflito em Cabo Delgado, em Moçambique. Gostaria de apresentar brevemente ao nosso público você e o seu trabalho. Boa tarde, Lisa. Obrigado pelo convite. O meu nome é João Feijó, sou investigador do Observatório do Meio Rural, sou sociólogo e trabalho numa organização de pesquisa chamada Observatório do Meio Rural. E o que nós fazemos são pesquisas sobre, no meu caso, é uma linha de pesquisa sobre pobreza, desigualdades e conflitos, e o norte de Cabo Delgado tem sido o palco de um grande conflito que começou já há 6 anos atrás. E o que nós temos feito tem sido pesquisa sobre as causas do conflito, as consequências do conflito para as pessoas deslocadas, de alguma forma o regresso das pessoas agora ao norte de Cabo Delgado, como é que está a ser feita a ajuda humanitária e basicamente é isso. Sim, podemos volver um pouco ao seu background, onde você cresceu e, sim, qual é a sua história mesmo. Sim, os meus pais são... a minha avó viajou para Moçambique em 1964 e os meus pais casaram em Moçambique, toda a minha família viveu lá. A seguir à independência, gradualmente a família regressou a Portugal, eu também, e estive a estudar em Portugal. Fiz a primeira classe até à faculdade em Portugal. Depois fiz um curso de mestrado e depois resolvi ir a Moçambique, porque era o país que sempre quis viver. E é um país que, como cidadão, às vezes a gente queixa-se muito porque as instituições não funcionam como a gente gostava que funcionassem, mas como sociólogo acho um país muito interessante de analisar. Sinto que tenho um laboratório enorme à minha disposição, então sinto mais ou menos como uma criança que construiu o seu quarto na loja dos brinquedos, então está ali tudo. É um sítio muito engraçado e foi lá que tenho vivido já nos últimos 20 anos. Tenho vivido lá permanentemente. Então, você pensava que Moçambique é mais ou menos a sua pátria ou mais Portugal? Te sentes mais relacionado ao Moçambique? Há um poeta moçambicano que tem um poema que diz que quero que todas as pátrias vão passear até um jardim decente e voltem já não como pátrias, mas como gente. Eu sou um internacionalista, né? Eu não tenho bandeiras, mas de facto a minha identidade está em Moçambique, é o país que eu mais gosto. Apesar de também ter cidadania portuguesa, não escondo isso, não tenho vergonha em relação a isso, não há problema nenhum. Mas o país onde eu gosto mesmo de viver e com o qual eu me identifico é Moçambique, sim. Yeah. Olhando a você, talvez podes falar um pouco mais sobre você, os seus estudos e a sua formação. Onde é que você estudou e como é que foi a sua carreira no geral? Bem, eu fiz formação em Sociologia, né? Estudei no norte de Portugal, numa universidade que era a Universidade do Minho. Depois fiz um mestrado em Intercultural Communication na Universidade de Jyväskylä, na Finlândia.
e depois a partir daí toda a minha vida foi sempre a dar aulas e pesquisa, né? Então, de início, o meu grande foco era estudos dos mídias, estudos da imprensa, o que é que a imprensa escrevia sobre a história de Moçambique. Estudava muito as identidades moçambicanas, representações sociais que nós temos em Moçambique em relação ao passado, mas também em relação ao presente. E depois, no meu doutoramento, comecei a estudar mais relações laborais, em Maputo, sobretudo, comparando empresas moçambicanas e empresas estrangeiras, da China, da África do Sul, de Portugal, e tentar perceber como é que era possível, num país onde há tantas desigualdades salariais, como é que eram as relações entre os trabalhadores num contexto tão desigual. E depois quando acabei, comecei a trabalhar em vários sítios, fazia consultorias, dava aulas em algumas instituições de ensino superior e depois comecei a trabalhar há uns 10 anos atrás nesta instituição, no Observatório do Meio Rural. Desde o início que o meu interesse sempre foi analisar o impacto de grandes projetos sobre as populações locais. Grandes projetos, pode ser de indústria extrativa, mas também de plantações florestais, também de agronegócio, né, de tabaco, soja, né? Mas foi sobretudo em torno da indústria do carvão, em Moatize, na província de Tete, e depois, quando começou o conflito em Cabo Delgado, movemos a nossa atenção para as minas de Namanhumbir, minas de pedras preciosas, de rubis, onde havia muita conflitualidade, e depois começou a guerra, e desde então que nós temos estado preocupados a perceber quais são as causas do conflito. Primeiro era essa a nossa grande preocupação, depois as consequências do conflito, as pessoas que começam a emigrar para o sul da província de Cabo Delgado. Depois, no sul da província, conhecemos muitas pessoas que tinham sido raptadas pelos insurgentes, muitas mulheres que tinham vivido com os insurgentes. E então aí não tínhamos como nós falarmos com essas pessoas e começámos a escrever sobre como é que os Al-Shabaab se organizam, como é que eles recrutam as pessoas, que táticas é que eles utilizam, qual é a hierarquia lá dentro, quem são eles, o que é que eles querem, qual é a mensagem política que eles têm, o que é que eles estão a exigir, né? E depois houve o ataque a Palma, em março de 2021, e este texto já estava pronto, mas foi publicado na semana do ataque a Palma. Quando houve esse ataque, foi numa altura em que a imprensa internacional deu muita atenção, porque havia muitos quadros estrangeiros em Palma, havia vários ocidentais, né? Ali no Hotel Amarula, que se esconderam no Hotel Amarula, que estava rodeado de grupos militantes de um grupo violento, e então aquilo passou a ter todos os ingredientes para um filme de Hollywood, né? E então a imprensa deu muita atenção, e como esse relatório foi publicado nessa semana, de repente as pessoas começaram a pensar que eu era o especialista nos Al-Shabaabs. Não era assim tanto, não conhecia assim tanto, mas o trabalho depois começou a ser mais conhecido a partir dessa altura, e nós organizávamos muitos debates numa altura em que não havia informação sobre o que estava a acontecer no norte de Moçambique, porque o governo não permitia que as pessoas fossem ao terreno, quer por questões de segurança, quer por questões de embaraço político. Eles não queriam mostrar as dificuldades que estavam a ter no terreno, e as mensagens oficiais ou não se falava, ou era silêncio, ou então era discursos vitoriosos, que estamos a controlar tudo, o que não era verdade. Então
o Observatório do Meio Rural organizou vários webinars sobre, o título era Como está Cabo Delgado, e convidávamos pessoas, especialistas, que conheciam o assunto, podiam ser jornalistas, investigadores, até funcionários da ajuda humanitária, sei lá, empresários, portanto, pessoas que explorávamos assuntos específicos, desde a ajuda humanitária até questões sobre impacto da população a nível de deslocados, questões de segurança alimentar, questões de género, o papel da mulher no conflito, analisando não só como vítima, mas também tentando compreender porque é que um cenário aparentemente tão opressivo para as mulheres, como é que muitas mulheres aderem a este movimento de forma voluntária, algumas obrigadas, outras por interesse monetário, mas como é que é possível que este grupo tenha tido tanto apoio popular? Tentámos entender porque é que eles tinham tanto apoio popular, inclusivamente entre as mulheres, né? E crianças. E então fizemos muito este tipo de pesquisas. Ultimamente estamos a analisar o regresso das pessoas, porque entretanto houve uma intervenção dos ruandeses. Os ruandeses já estabilizaram a situação, sobretudo ali em Palma e Mocimba, então muita gente começa a regressar. Já foi possível visitar Palma e Mocimba, já este ano já fui lá 3 vezes, este ano, sim. E já foi possível começar a ver como é que as pessoas estão a regressar, quais são as condições de regresso, quais são o apoio que têm para regressar, quais são que serviços é que o Estado já conseguiu instalar ao nível da educação, ao nível da saúde, e estamos a procurar entender como é que as coisas vão ser daqui para a frente, sobretudo quando recomeçar o projeto da Total e vermos até que ponto é que isto não poderá voltar outra vez ao que era. Muito bem. Voltando ao tema dos recursos naturais, porque Moçambique é um país muito rico de recursos naturais, e falamos sobre recursos naturais, pois brevemente dizer algo sobre os recursos naturais em Moçambique em geral, e depois vamos falar mais sobre o gás, mas também tem outros recursos, não? Podes falar um pouquinho sobre isso? Bom, então o Moçambique de facto é um país com importantes recursos naturais, não é? Só tem imensa terra, 800 mil quilómetros quadrados de terra, grande parte dessa terra é arável, tem grandes rios que passam pelo país, que dá algum potencial agrícola em várias zonas, e depois tem recursos florestais, tem uma grande floresta de miombo com árvores preciosas e semi-preciosas, com grande valor comercial, e depois tem muitos minérios, né? Tem o carvão, tem as areias pesadas, tem o grafite, tem pedras preciosas, tem cobre, enfim, tem ouro, zonas com diamantes e, pelo menos, fala-se recentemente em zonas com diamantes, e depois tem gás. Foram descobertas reservas de gás na costa norte de Moçambique, mas também noutros sítios, na Beira, já há muitos anos também que se explora em Ambane. Então o país é muito rico, de facto, em recursos naturais. O problema é que grande parte destes recursos naturais não ficam em Moçambique, portanto eles são literalmente explorados e exportados, portanto há empresas estrangeiras que investem em Moçambique, geralmente têm grandes benefícios fiscais, frequentemente são grupos económicos, em alguns casos, onde participam indivíduos moçambicanos muito próximos do poder central,
e literalmente estes recursos são explorados, são extraídos para o estrangeiro. Por exemplo, em Moçambique é muito difícil encontrar uma pedra preciosa, um rubi, mas certamente que se formos a Singapura ou outros mercados vamos encontrar as pedras todas de Moçambique. Portanto, significa que estes recursos não são processados em Moçambique. O carvão não é processado, as areias pesadas, o gás em alto mar que está a ser explorado também não é processado. Mesmo a própria madeira muitas vezes é vendida não processada ilegalmente, porque deveria ser. Então, isto significa que Moçambique consolida uma economia extrativa, no fundo é só extrair recursos naturais, transportá-los para os portos mais próximos e escoá-los para os mercados internacionais. Não tem relação com o tecido económico local, portanto isto não cria empregos. Geralmente o investimento a indústria extrativa é um investimento em capital intensivo, significa que são muitos milhões de dólares, mas esse dinheiro não é sobretudo para comprar tecnologia, maquinaria, gera poucos empregos. O investimento da Total, se não estou em erro, são 24 mil milhões de dólares, em empregos diretos são criados 7 mil. Portanto, quanto é que custa um emprego? É muito dinheiro para criar um emprego. Por outro lado, a maioria deste emprego não é moçambicano, portanto é um emprego muito qualificado. Grande parte destes quadros vem do exterior, sobretudo os mais bem pagos. Os moçambicanos geralmente ficam com os quadros intermédios e esses que ficam com os quadros intermédios são aqueles mais qualificados que vêm das grandes cidades, sobretudo de Maputo, alguns também da Beira e de outras cidades. Os locais geralmente têm poucas oportunidades de emprego, praticamente não conseguem emprego e os poucos que conseguem são os filhos dos líderes locais e são empregos como guarda, como cozinheiro, nas limpezas, geralmente a ganhar o salário mínimo nacional ou pouco mais, portanto cerca de 100 dólares, o que contrasta com os salários de topo. Então isto cria na população local o sentimento de que não estão a beneficiar dos recursos naturais. Cria-se a consciência que Moçambique é rico em recursos naturais, mas que não beneficiam a população, por causa dos elevados benefícios fiscais, pelo facto de criar poucos empregos e pelo facto das pessoas diretamente afetadas pelo conflito depois sentem as consequências ambientais, por exemplo, no caso do carvão, não é? O carvão é explorado a céu aberto, com explosões. Cada vez que há uma explosão, cria-se uma nuvem de carvão que tem consequências ambientais e para a saúde, em termos de doenças respiratórias, muito grandes, não é? E então criam-se aquilo que hoje em dia se chama de zonas sacrificadas, né? Há zonas do globo que tornaram-se especialistas na produção de matérias-primas para exportação, para equilibrar os preços nos mercados internacionais, que desenvolve, de facto, a indústria capitalista de países desenvolvidos, mas à custa do sacrifício de muitas populações destas zonas, que são as zonas sacrificadas. E Moçambique emerge como um território sacrificado. Todo o canal de Moçambique hoje é um canal energético. É um canal de exportação de grafite, de areias pesadas, de gás, não é? De carvão. Agora tem também as florestas, geralmente florestas não nativas, ou seja, florestas, neste caso de eucaliptos, que muitas empresas internacionais resolvem criar em Moçambique para comprar créditos de carbono, e Moçambique recebe dinheiro também dos créditos de carbono, mas a população local tem que ceder as suas terras, e são grandes áreas de terra, estamos a falar de milhares de hectares, que as pessoas prescindem
sem que tenham um benefício direto. Portanto, os empregos são empregos sazonais, muito precários, e se formos a ver, o dinheiro que ganham dos empregos praticamente nem serve para adquirirem os alimentos que deixam de poder produzir. Então, a maioria da população moçambicana vive da agricultura, de uma agricultura de subsistência, maioritariamente de subsistência, com poucos excedentes que criam. Não obstante, são eles que garantem a produção alimentar do país todo, portanto, mas não têm apoios, né? As grandes políticas nacionais e internacionais estão direcionadas cada vez mais para a extração destes recursos, ignorando os interesses da maioria da população que vive da agricultura e que não tem qualquer subsídio. Portanto, eu costumo brincar às vezes que o moçambicano é o melhor agricultor do mundo, porque consegue produzir sem qualquer apoio, não é? A agricultura, por exemplo, na Europa é bastante subsidiada. Portanto, um agricultor, antes de começar a produzir, já recebeu subsídios para ter uma vaca ou nos insumos, não é? Nos fertilizantes, nas sementes, mas em Moçambique não é. Então, a maioria das pessoas não conseguem competir nos mercados internacionais. Às vezes chega a ser quase mais barato importar arroz, por exemplo, da Tailândia, do que produzir arroz em Moçambique, porque a pauta aduaneira está completamente desprotegida e os agricultores na Tailândia, por exemplo, têm subsídios que em Moçambique não existe, né? Então temos esta situação de que a indústria extrativa e os recursos naturais poderiam melhorar a vida das pessoas, mas as pessoas não encontram um benefício daí em termos diretos. Acresce o problema da falta de transparência de recursos, de gestão dos recursos, há problemas de boa governação, há elevados índices de corrupção, há pouca prestação de contas, não só porque o governo é resistente a fazê-lo de forma transparente, mas também porque a sociedade civil muitas vezes não tem também as competências para fazer essa monitoria. Houve o escândalo das dívidas ocultas, que certamente que acompanharam aqui na Alemanha, o que é um indicador da falta de transparência do governo. Então, os recursos acabam por não beneficiar as pessoas, precisamente porque as instituições governamentais que deviam funcionar não funcionam como deviam, não é? O Estado também está muito partidarizado, há um partido que sempre esteve no poder, que é o Partido Frelimo, e que se confunde com o próprio Estado, e então estes fatores todos não são propriamente os recursos que contribuem para a desgraça que se vive em muitas zonas de Moçambique, muitas vezes é a forma como eles são explorados e a fragilidade das instituições moçambicanas que não conseguem negociar no sentido de terem contratos mais vantajosos para a população. Sim, então Moçambique poderia ser um país muito rico, mas por causa disso é difícil, né? É um país muito rico com uma população muito pobre. E além disso, da exploração de gás e os recursos naturais, há um conflito no norte de Moçambique. E você já estava em Cabo Delgado, você conhece a situação muito bem. E também as pessoas. Pode falar um pouco sobre o conflito e como cresceu o conflito e as pessoas de Cabo Delgado, também os terroristas. Sim, pode falar um pouco mais sobre esse aspecto. Então, aquela zona ali de Cabo Delgado sempre foi uma zona muito tensa, com muitas tensões entre vários grupos. É uma zona muito heterogénea, com uma população maioritariamente islâmica, a população da costa. A população do interior é maioritariamente cristã.
e são indivíduos que têm estado em tensão ao longo da história, desde o tempo da escravatura, não é? Quando começou a Guerra de Libertação, a Frelimo teve sobretudo apoio das populações cristãs do interior, maioritariamente macondes. A seguir à independência, esses macondes foram aqueles que receberam sobretudo as principais recompensas da independência. Foram eles que adquiriram os melhores empregos no exército, na polícia, na segurança, subsídios de antigos combatentes, conseguiram ter acesso às casas, aos bairros de militares, aos bairros nobres que existiam nas grandes cidades e subsídios de antigos combatentes. Então criou-se ali um sentimento de ciúme por parte de outros grupos etnolinguísticos em relação aos macondes. Este grupo, naturalmente, como era privilegiado e como os grandes generais eram macondes, sempre apoiou o Partido Frelimo, não é? Eles mesmo dizem, a Frelimo somos nós. A Frelimo começou aqui. Então eles apoiam fortemente a Frelimo, mas outros grupos, talvez por esse motivo, têm uma relação mais desconfiada em relação à Frelimo, sobretudo os da costa, sobretudo os muçulmanos da costa, onde a Renamo aí sempre teve mais popularidade. Então, as eleições sempre foram muito tensas. Quando há eleições, sempre houve conflitos pós-eleitorais entre a Frelimo e a Renamo, que se confundem entre conflitos entre os macondes e os moanis, entre os cristãos e os muçulmanos. Mas, na verdade, eram conflitos pelo acesso ao poder, né? aos recursos do Estado, a obtenção, chegar ao Estado para depois ter acesso às licenças de madeira, licenças de rubis, licença de prospecção de recursos naturais, licenças de pesca, né? Então, por isso é que por isso é que a luta por acesso ao Estado é que é tão competitiva e às vezes tão violenta. Então, estas tensões já existiam. Agora, aquelas populações da costa, como viajam muito para a Tanzânia, para o Quênia, porque sempre aquilo foi um império marítimo e comercial, não é? A civilização Swahili da costa, e muitas ideias vêm da Tanzânia, não é? Porque é uma economia mais forte, é onde as pessoas imigram, recebem melhores salários, é onde as pessoas muitas vezes metem os filhos nas escolas, ou quando querem ir ao médico é à Tanzânia, porque tem melhores condições, sobretudo na costa, onde as pessoas não têm acesso a estes cuidados de saúde, preferem ir à Tanzânia porque lá existe, e sobretudo nas madraças, né? Nas escolas islâmicas. Muitas famílias colocam os seus filhos nas escolas islâmicas, então começam a ter contacto com outros ideais islâmicos mais radicais que começaram a surgir em toda a costa oriental africana, e que exploravam este sentimento da população da costa, que é comum ao longo de toda a costa, que é o sentimento de que esses governos sempre foram corruptos, sempre foram muito centralizados, sempre desenvolveram só os poderosos, nunca nos desenvolveram a nós, são governos cristãos, são governos que não apoiam, são contra as populações locais da costa. Então, essas ideias foram circulando e alguns grupos instalam-se em Moçambique e começam a difundir algumas ideias mais radicais. Primeiro entram em conflito dentro das mesquitas, são jovens que estudaram fora, na Tanzânia, no Sudão, no Quênia, e quando trazem ideias mais radicais, que chegam às mesquitas, entram em conflito com os líderes das mesquitas, conflitos de poder, sobre quem é que domina melhor o Islão, quem é que está a rezar o Islão perfeito, mais correto. Como entram em conflito, acabam por ser afastados e resolvem criar as suas mesquitas.
E como têm dinheiro, há um apoio internacional, há um apoio financeiro que eles tinham, supostamente pode ser nacional ou internacional, e com esse apoio financeiro que eles tinham, começam a apoiar jovens a criarem os seus pequenos negócios, e aí conseguem atrair muitas pessoas para aquelas mesquitas, incluindo as respectivas famílias. Às tantas, como eles proibiam as crianças de se inscreverem nas escolas, como eles proibiam as pessoas de se recensearem ou de terem bilhetes de identidade, começaram a criar algum conflito com o Estado, e o Estado acabou por intervir e prendeu alguns desses indivíduos. Então foi aí que os ânimos se radicalizaram, e foi aí que começou o primeiro ataque, em outubro de 2017, e que depois se foi prolongando. De início eles atacavam sobretudo aldeias isoladas. De início eles nem faziam muito mal à população. Começaram a fazer já só em 2018, mas basicamente eram vinganças, atacavam seletivamente aquelas pessoas que os tinham traído, ou que os tinham denunciado, ou representantes do Estado, e depois, com o tempo, começam a atacar mesmo a população, sobretudo a partir de 2019, numa altura em que eles passam a ter mais apoio internacional, isso é evidente. Eles conseguem afastar as pessoas todas das aldeias que se refugiam na cidade. Em 2020, chegam a ter capacidade de atacar as próprias cidades. Atacaram pelo menos 4 vilas-sedes distritais, e ocuparam mesmo Mocimboa da Praia durante um ano, e já em 2021 conseguiram atacar a própria cidade de Palma, que era o berço do gás, não é? Do grande projeto de gás. Era a cidade mais bem defendida, eles conseguiram atacar, e a Total depois fez a declaração de force majeure, por falta de segurança, teve mesmo que interromper o projeto. O grupo, basicamente o que é que o grupo defende? É um grupo que tem um discurso político pouco rudimentar, não é? Assim, pouco desenvolvido, mas basicamente o que eles defendem é a Sharia. Sharia significa justiça, há o sentido literal religioso da palavra, que é a justiça islâmica, mas depois há o sentido local. Sharia, localmente, é a palavra que as pessoas usam para designar justiça. Portanto, eles fazem a defesa de uma justiça com base em princípios islâmicos, com base nas jurisdições islâmicas, e defendem depois o acesso aos recursos, a primazia dos locais no acesso aos empregos, e criticam a democracia, entendem a democracia como um sistema que permite que os mais ricos se tornem mais ricos à custa dos mais pobres, que permitiu todo o caos de corrupção, portanto, são contra isso, e propõem como alternativa um modelo político inspirado no Alcorão. O Alcorão tem todas as soluções, e os problemas que vivemos resultam de nos termos afastado do Alcorão. Basicamente é isso. Eles contratam as pessoas, recrutam pessoas através do aliciamento, ou religioso, ou através de dinheiro, comprando as pessoas, ou forçando as pessoas, não é? Também há muitos que são forçados. Grande parte dos combatentes são crianças que são raptadas, são teenagers, né? Pré-adolescentes que são raptados, e que são doutrinados naquele radicalismo, e que depois se tornam crianças soldado. Muitas mulheres também são raptadas e passam a viver com eles como esposas. Muitas, nem todas as mulheres têm um pormenor interessante.
dentro do grupo dos Al-Shabaabs há uma grande hierarquia com base no seu poder militar, com base na sua capacidade e experiência militar, mas também com base no seu conhecimento do Islão, né? Com base no momento em que ele aderiu ao grupo, se ele aderiu voluntariamente ou se ele aderiu recrutado ou se ele aderiu forçado. Há diferenças nesse sentido, mas dentro das mulheres também há hierarquias. Há aquelas que aderiram porque eram esposas dos primeiros soldados, essas têm cargos de liderança entre as mulheres, participam algumas como soldados, outras no recrutamento de outras mulheres, dando ordens, outras como espiãs, onde obtêm informações, e depois há aquelas que foram raptadas, e essas que foram raptadas fazem parte de uma ala civil, onde existe alguma desconfiança também em relação a elas. Portanto, há uma grande hierarquia lá dentro. Eles são considerados um grupo terrorista, no sentido em que, de facto, provocaram um grande terror ali naquela zona. Têm práticas terríveis de cortar cabeças, de queimar as zonas por onde passam e de roubarem as coisas das pessoas, mas conjugam estas táticas com outras, às vezes, bem mais de caridade. Portanto, por exemplo, enquanto ocuparam a vila de Mocima da Praia, houve vários civis que ficaram a viver em Mocima da Praia porque não conseguiram fugir, nomeadamente idosos, que foram assistidos pelos Al-Shabaabs durante esse período, em comida, em água, e muitas das pessoas que são raptadas a seguir àquela brutalidade do rapto, segue-se um período em que eles passam a ser mais dóceis para com as populações e, em alguns casos, conseguiram recriar até um sistema muito rudimentar de assistência social à população, que é feita ou por eles próprios ou pelas suas esposas, né? Pelo menos foi assim naquele período em que eles conseguiam dominar aquela região. A entrada dos ruandeses fez com que eles voltassem a esconder-se mais profundamente nas matas, passaram a ter uma atitude mais defensiva e hoje já não são capazes de fazer grandes ataques, já não são capazes de doutrinar a população como antes doutrinavam, mas continuam a ter relações mais invisíveis, mais secretas, mais silenciosas e continuam a atacar as forças armadas moçambicanas usando cada vez mais dispositivos explosivos improvisados, pequenas minas artesanais. Então é neste momento a situação é mais segura no norte e no sul da província, na zona onde está a Total e na zona sul onde estão as pessoas que se deslocaram, no meio, ao longo da bacia do rio Messalo, mais ou menos, e na costa de Macomia e de Mocima da Praia, eles continuam a circular por ali e continuam a ter contactos com algumas populações. A maioria das aldeias nessas zonas continuam desertas, então a população ainda continua a sofrer com este conflito. Então, é muito interessante. Muito obrigada por explicar-nos mais sobre isso. Finalmente, como última pergunta, gostaria de saber qual é a ligação do gás e o conflito. Há uma ligação entre o gás e o conflito? Sim, aquela zona é uma zona socialmente muito sísmica, não é? Com muitas tensões entre as pessoas. A partir do momento em que surgiu um grande projeto de gás, esse projeto acelerou as tensões entre as pessoas. Primeiro pelos reassentamentos que provocou, muitas pessoas perderam áreas de cultivo em virtude da instalação do grande projeto de gás, mas depois houve todo um land grabbing
que surgiu em resultado do gás, porque naturalmente que a partir do momento em que se cria um grande projeto económico de gás, todas as zonas à volta ganham valor económico e aquelas terras foram retiradas à população por parte de grandes investidores, geralmente vindos de fora dali. Portanto, vinham do Planalto, de Maconde, ou vinham de Pemba, ou vinham até de Maputo, e então têm acesso a esses terrenos e de repente a população fica num sentimento de grande vulnerabilidade, de grande, porque a terra passa a estar praticamente toda ocupada e as pessoas não recebem compensações. E isto, juntamente com o aumento das desigualdades que começou a criar, fomentou todo aquele descontentamento que qualquer grupo rebelde com um discurso populista consegue capitalizar para fins violentos, não é? Qualquer Che Guevara desta vida, com um discurso populista, sobretudo se tiver dinheiro para comprar aquelas populações, consegue mobilizá-las. Então o gás teve este efeito acelerador do conflito. Muito obrigado pelo vosso tempo e pelas informações sobre o vosso trabalho. Achamos que é muito importante e estamos felizes por ter arranjado esse tempo para vir à Alemanha falar conosco sobre a questão de gás e o conflito no norte de Moçambique. Muito obrigado eu pelo convite. Zala, zala.